A gente já pode começar, pessoal. Sejam bem-vindos à sessão de modernização de cargas de trabalho Microsoft na Amazon Web Services. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente está bem feliz, faz tempo que eu não vejo meus clientes, faz tempo que eu não vejo meus parceiros, então eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Hoje a gente vai começar. Meu nome é Caio Ribeiro César. Eu sou lead de vendas aqui de Microsoft Workloads para a Amazon Web Services. Ao meu lado esquerdo eu tenho o Bruno. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno Lopes, eu sou arquiteto de soluções especialistas para o Workloads Microsoft, trabalho junto com o Caio e também com o Luciano. Olá pessoal, bem-vindos à Ascensão, muito obrigado por estarem aqui. Eu também sou arquiteto de soluções especializado em Microsoft aqui na AWS, meu nome é Luciano, espero que a sessão seja bem proveitosa para todo mundo. Obrigado. E na nossa sessão hoje a gente vai falar motivos de clientes fazerem modernização de workload Microsoft. A gente vai falar de ferramentas, então a gente vai dar enfoque em bancos de dados e aplicações, né? Lembrando que Microsoft Workloads vai um pouco além disso, a gente pode pensar em identidade, a gente pode pensar em storage também, em user compute, mas a gente vai dar foco em banco de dados e aplicações. E eu vou falar mais de programas de benefício, ou seja, você é um cliente ou você é um parceiro que tem vontade de fazer modernização ou até uma migração, que tipo de benefício a AWS tem para te auxiliar nessa jornada. Então vamos começar com uma pergunta: por que modernizar com a Amazon Web Services? Né? Por que eu vou escolher a Amazon Web Services como parceiro de nuvem para que eu faça a modernização de workloads Microsoft? Antes de eu responder essa pergunta, quem já trabalha com Microsoft Workloads na Amazon Web Services pode levantar a mão para mim, por favor? Tá? Algumas pessoas já levantaram a mão. Pessoal, a resposta disso não é tão simples, mas a gente pode falar o seguinte: não existe algoritmo de compressão para experiência. A AWS ela possui mais de 10 anos de experiência em modernização de aplicações Microsoft na nossa nuvem. O que significa ter experiência? Significa que a gente sabe, tem know-how de como escalar aplicações. A gente pensa em uma aplicação 3 camadas Microsoft, trazer isso para a Amazon Web Services em Open Source, serviço gerenciado, em ter mais resiliência nessa sua aplicação, em liberar clientes de licenciamento, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, e trazer também melhor segurança e desempenho de aplicações. Né? Caio, legal, então você tem mais de 10 anos de experiência em fazer modernização. Qual que é o benefício disso vendo na camada de produtos que vocês têm para oferecer para Microsoft Workloads? Né? Então a gente tem mais de 14 anos de experiência de execução de Microsoft Workloads na nossa nuvem. O que significa ter experiência? Significa que a gente tem mais clientes executando esses workloads, consequentemente você dá mais feedback para a AWS, ela trabalha no modelo Working Backwards, em que ela vai pegar esse seu feedback e vai trazer novas funcionalidades para esses produtos e trazer isso como inovações na nuvem. Se vocês olharem ali em 2008, foi quando a gente tem ali a primeira Amazon Machine Image para SQL Server, e hoje você já pode ver a integração de apt-container, que os meninos aqui vão falar um pouquinho de apt-container. A gente tem Babelfish, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. A gente tem RDS Custom, tudo isso a gente vai falar mais para frente. A gente tem funcionalidades a mais. Né? Então, legal. Então, significa que faz sentido eu usar a Amazon Web Services para fazer essa minha jornada de modernização. Mas o que leva uma organização a modernizar Microsoft Workloads? Né? Qual o sentido de fazer essa modernização? Ou melhor, por que modernizar? Eu gosto de falar com os meus clientes, eu sou um vendedor de Microsoft Workloads. Eu gosto de falar com os meus clientes o seguinte: se você fosse uma startup, você fosse começar hoje, você vai fazer um site. Como é que você começa? Você monta uma aplicação de .NET Framework com SQL, paga o licenciamento e faz o front-end em alguns servidores, pagando licenciamento de servidor Windows, pagando licenciamento de SQL, né, tendo .NET Framework. Ou você já pensa em serverless, para você poder pagar menos? Né? A resposta a gente sabe, né? Hoje as startups que são criadas e crescem na nuvem, elas já estão nesse modelo de serverless, elas não começam com Microsoft Workloads, elas querem fugir dessa questão de licenciamento. Né? Então, 50% das cargas de trabalho que a gente tem hoje, elas devem estar em alguma nuvem no próximo ano. Tá? Significa que o quê? Nem sempre eu vou ter o pace para fazer essa modernização em um ano. Então, significa que algumas empresas elas começam com step de migração e não modernização. Tá, eu não sou uma startup. Eu trabalho num segmento que não é startup. Por que eu ia fazer a modernização do meu ambiente Microsoft Workloads hoje? Primeiro,
se eu pego um servidor Windows hoje, um container, um servidor Windows de aplicação, eu tenho que concorrer com o container, perdão, com o sistema operacional. O sistema operacional pode rodar aí em execução mais ou menos 1,5 GB, 2 GB de memória. Eu pago o licenciamento. Quando eu trago isso para um serviço servers ou até um container Linux, eu não tenho custo de licenciamento. É muito mais fácil eu fazer o decouple disso, né? Então, para responder essa pergunta, eu foco em licenciamento. Quando eu falo com os meus clientes, a principal dor ou pain point deles é fugir de licenciamento de banco de dados, fugir de licenciamento de sistema operacional, ou até uma aplicação legada que ele tem, que além do custo de licenciamento, ele vai ter um custo extra do suporte daquela aplicação. É o que a gente chama de end of life, né? Hoje a gente tem SQL Server 2012, Windows Server 2008, tudo no end of life. E esse cara tem que pensar também no custo que ele vai ter, né? Quanto que ele vai ter que tirar do bolso para pagar por aquele suporte. E aí que entra a visão de inovação e agilidade, né? É muito parecido com aquela visão de monolito e microserviços para que eu possa quebrar aquilo que eu tenho e trazer para um ambiente modernizado. Vamos falar o que é uma modernização hoje, na nossa visão? Na nossa visão, você pode pensar uma modernização de uma aplicação Windows para ECS, EKS, serverless, de .NET Framework para .NET, que pode ser executado em Linux, você não vai ter o custo de sistema operacional Microsoft, trazer um SQL que você paga licenciamento para uma DB Open, né? E a gente vai falar de como que seria isso, né? Qual que é essa jornada para chegar lá. Eu posso falar de um servidor que é um storage Windows, vamos falar de um S2G, alguma coisa assim, para você ir para um serviço gerenciado em que eu não preciso me preocupar com a manutenção do hardware, com o licenciamento e tudo mais. E eu tenho também a questão do Active Directory, que eu posso ir para um serviço gerenciado, né? Tá. O que mais que eu ganho com modernização, além do licenciamento, além da segurança e agilidade? Você tem uma melhoria financeira. Nossos estudos eles comprovam que ao longo do tempo, com a velocidade de inovação que você tem, ou seja, quanto mais você inova, menos você paga. Então olha esse gráfico. Quando você tem no ambiente on-premises ali, legado, o TCO, o Total Cost of Ownership, ele é mais alto e ele vai caindo com o seu pace de modernização. Então ali no meio, ambiente otimizado para EC2, ou seja, o resize que a gente chama, né? E ali no final, otimizado nativo na nuvem, ou seja, serverless, um Lambda, por exemplo, né? Ah, mas Kai, a minha aplicação ela tem que estar adaptada para isso, como é que eu saio de um .NET Framework para Core e tudo mais? Então a gente já falou o porquê. Agora a gente vai no como. E como fazer isso, os meninos aqui, o Luciano e o Bruno vão falar, e no final eu vou voltar para falar um pouquinho de benefício financeiro. Beleza, obrigado, Caio, obrigado pela introdução. Pessoal, o Caio colocou aqui alguns pontos sobre resultados de modernização em termos de Microsoft, e a gente vai falar mais agora sobre a questão das ferramentas e serviços em si, né? Como que a AWS em si consegue oferecer para vocês como clientes ou como parceiros a questão de ferramentas e serviços para ajudar nessa perspectiva, tá? E aí, antes de fato da gente entrar nas ferramentas e nos serviços em si, a gente queria passar aqui a questão dos 7 R's de migração, né, os caminhos de migração e ou modernização que a gente vê os clientes e os parceiros fazendo aqui para a AWS, para deixar todo mundo na mesma página e para exemplificar onde que essas ferramentas e serviços vão se encaixar nessa perspectiva. Tá? Então, naturalmente, a gente tem aqui aquele caminho de rehost, que é aquela questão de um lift and shift. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina ali com SQL Server on-premises ou que seja física ou virtual, eu trago isso para a AWS ainda em instâncias EC2. Então, simplesmente trouxe o servidor no modelo como estava, certo? Um rehost. A gente tem a questão do replatform, que é aquela ideia de você trocar a plataforma da sua origem. Então, ainda no exemplo de SQL, ao invés de trazer para uma máquina para uma instância C2, desculpa, eu trago para a Amazon RDS e aí eu mudei um pouco a plataforma nesse sentido. Eventualmente, a gente tem clientes e parceiros que vão para aquela opção de repurchase, então a gente faz uma contratação de um serviço ainda em modelo em SaaS, onde a gente preocupa basicamente com a questão da camada de dados ali que a gente está trabalhando, certo? E a gente tem a questão do refactor, que é onde de fato a gente tem aquele grande esforço de rearquitetura de aplicações, mas os ganhos ao final normalmente são bem mais vantajosos do que um rehost comum ou um replatform. Tá? A gente ainda tem a questão do relocate, que seria um lift and shift mais em camada de hypervisor. Então aqui é para exemplificar a nossa oferta de VMware Cloud ou na AWS, certo? E a gente tem algumas opções ali, clientes ou parceiros que optam por manter as aplicações ou aposentá-las de acordo com a estratégia de negócio que faça sentido para aquilo. Tá? E aí, para deixar todo mundo na mesma página, as ferramentas que a gente vai falar um pouco mais aqui são voltadas para os caminhos de replatform e de refactor. Tá? E aí a gente vai exemplificar cada uma delas aqui.
Então, começando o roteiro de modernização em si. Vocês podem ver que no lado esquerdo a gente está com a opção de rehospedar, do rehost, certo? Esmaecido, porque o nosso foco aqui hoje é trabalhar na questão do replatform e do refactor, certo? Quando a gente fala de replatform no contexto de aplicações Windows, a gente está pensando naquele contexto de tirar de um legado de IS e máquinas tradicionais rodando Windows e trazer aplicações que sejam legadas .NET Framework para rodar em Windows Containers. E a gente consegue oferecer um pouco mais de valor agregado nesse sentido. E aí a gente consegue utilizar serviços como SES, Fargate e EKS para agregar nisso, né? E quando a gente fala do refactor em si, o Caio até falou sobre um ponto de ficar livre de licenciamento. A ideia é que, de fato, esse license freedom, certo? Que a gente saia daquele contexto de .NET Framework legado e traga isso para .NET Core 3.1, .NET 5, .NET 6, o que fizer sentido para aquelas aplicações, para o cliente, para o parceiro, né? E aí, nesse contexto, a gente já consegue trabalhar em containers cross-platform. Então, podem rodar em Linux, né? O framework é cross-platform, então a gente consegue rodar em Linux, não necessariamente ter que depender de sistema operacional Windows, certo? E aí, com uma camada ainda mais abstraída, com a maturidade um pouco maior, a gente consegue chegar na questão dos serverless também rodando em .NET e aí fazer uso do serviço de AWS Lambda, certo? Então, legal. A gente colocou aqui todo mundo na mesma página. O que a gente tem, de fato, de ferramentas de modernização para a camada de aplicação aqui nesse sentido? Primeiro, a gente vai falar de um lado de avaliação, de assessment, e aí a gente vai citar aqui o Migration Hub Strategy Recommendation Service, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. E aí, em seguida, a gente fala sobre as ferramentas em si que podem te ajudar na questão de trazer as aplicações, seja no formato replatform ou do refactor. E aí, para isso, a gente vai falar do Porting Assistant for .NET, AWS App to Container e do AWS Microservice Extractor for .NET. A gente vai falar de cada uma delas e quais são os use cases e basicamente como que elas funcionam, tá bom? Então, começando com a questão do assessment. Migration Hub Strategy Recommendations Service. Tem um nome um pouquinho grande. Basicamente, é um serviço que está embutido no Migration Hub, acessível ali pela console da AWS, ok? E é um serviço que, de fato, ele vai te ajudar no assessment e te recomendar, como o próprio nome já diz, caminhos de migração e ou modernização para os workloads que você fez o assessment do seu ambiente, seja você cliente ou parceiro, enfim. Então, basicamente, ele vai fazer essas recomendações com base em algumas regras de negócio, regras de preferência de como que você gostaria de priorizar as suas migrações ou modernização dessas aplicações. E para isso você pode definir, por exemplo, que o seu objetivo maior é fazer a migração o mais rápido possível, porque, por exemplo, eu estou com um data center on-premises e eu preciso descontinuar isso o quanto antes. Então, muito provavelmente, ele vai te recomendar caminhos que são mais fáceis de migrar, como lift and shift, como rehost, certo? Mas também você consegue definir ali estratégias de prioridade, indicando, por exemplo, para que ele, ao invés de ser o caminho mais rápido, mas o caminho que tenha maior redução de custo em termos de licenciamento. Então, quero ficar livre de licenciamento. É uma prioridade que você pode definir também. E outras prioridades são, por exemplo, eu quero aproveitar ao máximo de serviços gerenciados ou de rearquitetura de aplicações em serviços Cloud Native. Então, são estratégias que você define durante a configuração desse Recommendation Service, e aí, a partir disso, ele te traz resultados, certo? Os resultados, além de serem baseados nessas estratégias que foram definidas, eles são baseados também no que a ferramenta fez de assessment do seu ambiente. Então, ele teve acesso ao seu ambiente, coletou o que tem que coletar, e aí ele começa a trazer recomendações efetivamente. Por exemplo, um rehost de aplicações, bancos de dados diretamente para a Amazon EC2, certo? Ou então, se de acordo com aquelas regras e com o que ele identificou na origem, ele pode te recomendar fazer o replatform para a Amazon RDS, porque eu quero fazer maior proveito de serviços gerenciados, por exemplo, certo? Da mesma forma, ele pode fazer isso para containers. Eu quero fazer replatform de containers, mesmo trabalhando com Windows Containers, porque faz sentido para a minha organização e eu quero fazer bom uso disso. O Caio falou sobre a questão do fim de suporte de alguns de sistema operacional, né, que é bem comum acontecer aí com versões Microsoft, certo? O Recommendation Service ele pode, de fato, te recomendar fazer o upgrade de alguma coisa quando trazendo para a AWS, ok? E, de fato, ele pode te recomendar para aquela aplicação, para aqueles workloads específicos que ele entendeu, de acordo com essas estratégias que a gente definiu, com essas regras, ele pode recomendar fazer o refactoring, seja em camada de aplicação, de .NET Framework para .NET, ou, de fato, trabalhar com bancos de dados. Então, eu quero trazer de SQL e levar para um banco de dados open source, tudo, e fazer uso de Amazon Aurora, por exemplo, e afins. Tá? Então, pegando aqui, por exemplo, esse replatform para containers, né? Então, na perspectiva de Windows,
por que de fato os clientes adotam containers, mesmo quando a gente estiver falando de ambiente Microsoft. Então, lembrando aqui, a gente está falando de aplicações legadas, que rodam em .NET Framework, que precisam do sistema operacional Windows para rodar, e aí por que trazer isso em modelo de Windows Containers, certo? Primeiro, questão de redução de risco. A ideia é que a segurança seja padronizada em todo o seu pipeline, em todo o seu CI/CD, independente se a gente estiver falando de workloads legados ou não. Então, a gente consegue agregar mais nesse sentido com automações e afins, certo? O que vai chegar no ponto de maior eficiência operacional, então o seu time não precisa ficar tão dedicado a manutenções de servidores e coisas do tipo. Então, a gente consegue, de fato, investir mais em desenvolvimento de aplicações e em desenvolvimento de regras de negócio que façam sentido para você, como cliente, como parceiro, certo? Aumentando ali rapidez e agilidade. E a questão da redução de custo, efetivamente. Não só o aumento da eficiência operacional, mas a redução de custo. O Caio deu um bom exemplo daquela questão de que a aplicação ela disputa ali com o sistema operacional os recursos da máquina e aí a gente consegue otimizar em termos de compute essa questão de trazer para o Windows Containers, o que faz sentido, seja Windows Containers ou Linux Containers. Isso é um dos motivos aí que a gente vê os clientes adotando também para ambientes legados. Tá? Mas e aí, o que a AWS consegue nos oferecer para acelerar isso, né, para facilitar isso? E aí a primeira ferramenta que a gente vai falar um pouco mais é a App2Container, que é de fato uma ferramenta gratuita, está disponível ali no site público da AWS, vocês podem baixar para testar e tudo. Mas a ideia é que essa ferramenta ela te ajude a containerizar ambientes legados ali de ASP.NET ou serviços Windows, tá, que foram desenvolvidos ali em .NET Framework 3.5 ou superior. E aí vocês conseguem, de fato, fazer a containerização disso para rodar em ambientes Windows Containers e fazer uso de todos esses benefícios que a gente comentou há pouco. Tá? A ideia é que seja um replatform, então, com pouquíssima ou nenhuma alteração de código, certo? E uma ferramenta, linha de comando, fácil de utilizar e configurar com todas as instruções necessárias ali nesse sentido. Tá? E aí, como que ela funciona? Vamos tentar exemplificar um pouco aqui com uma animation para ficar mais fácil de visualizar. Então, no lado esquerdo, vocês estão vendo um servidor de aplicação Windows, certo? Ele pode ter ali IS com aplicações .NET Framework instaladas, né? Pode ter serviços Windows que foram desenvolvidos para aquele fim e estão instalados nesse servidor. E no lado direito, a gente tem a nuvem da AWS com uma instância EC2, com todos os requisitos ali necessários para a ferramenta, certo? E, de fato, a ferramenta instalada. E aí, como que isso vai funcionar? Qual que é o fluxo disso efetivamente? Basicamente, a ferramenta App2Container, ela pega aquela credencial, ela consulta a credencial no Secrets Manager na AWS para pegar uma credencial e, de fato, acessar o servidor onde aquelas aplicações estão instaladas. Tá bom? Ela vai fazer isso com comandos PowerShell, utilizando o WinRM com HTTPS, então tudo é criptografado. A ideia é que a segurança esteja sempre em primeiro lugar, certo? Vai fazer a execução ali do inventário das aplicações e trazer isso aqui para que a gente consiga selecionar quais aplicações a gente gostaria de containerizar. Tá? O que a gente vai pegar desse legado, o que a gente vai trazer para um Windows Containers aqui nesse sentido. E aí, uma vez que a gente tiver isso selecionado, a ferramenta ela vai trazer as dependências e configurações dessas aplicações que foram identificadas, tá? Para que você tenha noção ali de qual que é a complexidade daquilo, como que a aplicação funciona em si, quais são as dependências que ela vai precisar para rodar isso em containers, certo? E aí, eventualmente, você pode fazer ajustes, inclusive, em arquivos de configuração disso, como, por exemplo, ajustar strings de bancos de dados e afins. Aquela ideia que a gente falou, praticamente nenhuma ou pouca alteração de código, essa que é a ideia. Tá? E aí, uma vez que tudo isso estiver pronto, a ferramenta em si ela vai extrair essas aplicações do servidor de origem, dos servidores de origem que a gente estiver trabalhando e gerar artefatos. E o que são os artefatos efetivamente? Primeiro, os artefatos de fato são gravados num bucket de S3 e o que a gente tem dentro dos artefatos? Basicamente são arquivos de infra como código. Então a gente vai ter templates de CloudFormation para que você possa, por exemplo, fazer deployment dessa aplicação em Windows Containers em serviços gerenciados aqui na AWS, como SES e EKS, certo? Arquivos de configurações dos próprios serviços, como task definitions de SES, arquivos de configurações de Kubernetes para fazer deployment e afins. E a gente tem tudo isso em bucket de S3 registrado para que a gente possa trabalhar. E, obviamente, a ferramenta ela gera uma imagem, o Windows Containers, e faz o push dessa imagem para o Amazon Elastic Container Registry, onde a gente pode, de fato, fazer o deployment dessas aplicações agora em Windows Containers, rodando para SES ou EKS. E aí, como eu comentei,
você pode aproveitar desses arquivos de infra como código que estariam em um bucket S3 para, de fato, criar a infraestrutura, inclusive, dos clusters de SES ou de EKS, o que fizer sentido para vocês, como clientes, como parceiros, ou, de fato, fazer uso de um ou outro arquivo que faça sentido. Então, por exemplo, eu já tenho clusters de SES no meu ambiente, já tenho clusters de EKS, vou só fazer a utilização ali das tasks definitions que foram criadas ou dos arquivos de deployment de Kubernetes e utilizar isso em estruturas minhas de CI/CD, pipeline que eu tenha, e aí facilitar um pouco essa parte operacional, certo? Então, a gente está falando muito aqui dessa questão de .NET Framework ainda para Windows Containers e agilizando um pouco essa estrutura aí da modernização. E aí, quando a gente fala de .NET Framework, pessoal, 4.8 é a versão final, certo? Isso já foi estipulado pela Microsoft e a gente não tem expectativa de receber outros updates em cima de .NET Framework, a não ser que sejam breaking fix, segurança e tudo, mas versionamento não. Basicamente, o .NET Framework ele é um componente do sistema operacional Windows, certo? Por isso, total dependência do sistema operacional. Então, desde que, por exemplo, o sistema operacional Windows ele esteja dentro do suporte com o fabricante, com a Microsoft, é esperado que o .NET Framework que está ali instalado, ele também tenha suporte, mesmo que ele tenha sido descontinuado ali no 4.8, por exemplo. Ainda parou de receber updates de versionamento, né? E ao contrário do .NET, né? Até a versão 3.1 chamado como .NET Core, certo? E quando a Microsoft fez o upgrade disso para .NET 5, ela passou a chamar somente de .NET, e aí hoje a gente tem a versão .NET 6 como a corrente, expectativa de que saia .NET 7 ainda esse ano e .NET 8 para o próximo ano. Então a gente vê a continuidade em termos de evolução em cima desse framework, que é um framework cross-platform, então ele não depende mais do sistema operacional Windows, ele independe do sistema operacional no caso, roda em Linux, roda em Windows, e ainda independe da arquitetura. Não necessariamente ele depende, ali, por exemplo, de processadores x86. Ele pode, inclusive, trabalhar com processadores ARM. Tá? E aí, para agregar nesse sentido, processadores ARM, .NET Core trabalha em cima disso. E a gente tem aqui os processadores Graviton, certo? Com as instâncias mais novas, gerações mais novas. Há um estudo sobre questão de desempenho de .NET rodando em cima de processadores ARM. Tem até esse QR Code aqui com o estudo, caso queiram acessar posteriormente. Tá? E a gente vê aí uma questão de desempenho e custo até 40% melhor em relação a instâncias com arquitetura x86. Tá? Então, só para corroborar com a questão de que é um framework cross-platform, inclusive na questão da arquitetura de processadores. Tá, legal. Então, a gente falou de .NET Framework, .NET Core, .NET 5, 6. O que a AWS oferece de apoio para que a gente consiga sair do .NET Framework, sair desse legado e trazer para esse framework mais novo, né? Bom, nesse caso a gente tem uma outra ferramenta chamada Porting Assistant for .NET. Também é uma ferramenta gratuita que vocês conseguem baixar direto no site público da AWS, fazer uso aí para testes e afins, mas basicamente é uma ferramenta que ela vai fazer um scan do seu código fonte, no caso, ao contrário do apt container que ele avaliava a questão de aplicações que já estavam instaladas, ou seja, aplicações que já tinham sofrido builds, já estavam lá no IS, ou que sejam Windows Service, por exemplo, certo? Nesse caso a gente tem a avaliação de código fonte. Então, o Porting Assistant, ele, de fato, ele vai rodar um scan no seu código-fonte daquela aplicação que a gente estiver trabalhando, gerar um relatório de avaliação mostrando o que seria compatível com um framework de destino, como, por exemplo, .NET Core 3.1, .NET 5 ou .NET 6, depende de como a gente configurar a ferramenta, então ela suporta esses três como target, e desde que a sua aplicação tenha sido construída em .NET 3.5 ou superior, ela deveria suportar fazer essa avaliação para você. Tá? E aí, uma vez que a gente tenha esse relatório pronto, ela de fato vai te ajudar a fazer a portabilidade do código em si. Ela vai te ajudar a fazer o refactor disso de .NET Framework para .NET Core, .NET 5, .NET 6. Tá? Basicamente, essa aqui é a versão desktop, só para ilustrar um pouco da ferramenta, tá? A versão desktop da ferramenta. Ela tem também uma extension para Visual Studio, então você pode trabalhar dentro da IDE ali da Microsoft, se for o caso. Okay? Mas basicamente ela vai gerar um relatório depois que o assessment for feito, e te mostrar o que é incompatível ou o que é compatível para o framework de destino. Por exemplo, .NET Framework 4.5 para .NET 5 ou .NET 6. E aí você vai ter um acesso às APIs, aos projetos e aos componentes em si, aos pacotes em si, que são compatíveis ou não, e a ferramenta ela vai te ajudar recomendando como você tratar essa portabilidade de um lado para o outro. Ou se alguns pontos ela não conseguir de fato fazer a portabilidade para você, ela te indica ali como remediar isso, certo?
Além da questão do relatório em si, ela traz isso num modelo também de gráfico, tá? Em que a gente tem uma noção de como os componentes estão interligados dentro daquele projeto, dentro daquela solution que a gente está falando. E aí a gente tem uma noção bem maior de qual que seria a complexidade de fazer a portabilidade de algo desse tipo. E aí um ponto que a gente vê muito em termos de experiência com clientes, com parceiros, é tentar fazer a portabilidade primeiro dos componentes mais centralizados, ou seja, os componentes que têm mais dependências com os demais, porque uma vez que esses estejam feitos em primeiro momento, depois disso fica mais fácil fazer para os outros componentes. Então é uma estratégia que a gente tem visto acontecer com clientes e parceiros, tá? E aí um ponto, a gente olhando esse gráfico aqui, naturalmente a gente já começa a pensar naquela questão de quebra de microserviços. Então a gente está pensando aqui numa aplicação legada, ela está trabalhando, é um monólito com vários componentes interligados, certo? Uma aplicação complexa. E aí naturalmente a gente já pensa aquele approach de fazer o refactor de rearquitetura e trazer isso para microserviços e quebrar isso em serviços menores. Legal. E aí, o que a AWS traz para oferecer suporte nisso? A gente tem uma outra ferramenta, que é o AWS Microservice Extractor for .NET. Então, essa outra ferramenta, também gratuita, podem baixar direto na página da AWS. Tá? Essa aqui, ela vai te fazer uma avaliação do seu código-fonte também, ao contrário do Apt Container, é o mesmo modelo do Porting Assistant. Ela vai olhar o código-fonte daquela aplicação que a gente estiver trabalhando, e identificar ali componentes e como que eles se conversam, como que eles comunicam com os outros. A ideia é que ela facilite, de fato, o processo de refatoração daquela aplicação para microserviços. Né? E aí, por quê? Porque o processo de refatoração manual é complexo. A gente sabe que não é algo muito simples de fazer, em sua maioria, certo? A gente tem toda aquela questão de identificar, agrupar, realizar o refactor, faz o deploy de novo, volta para teste, volta para refactor, eventualmente reagrupa alguma coisa e segue nesse ciclo. Né? E aí, essa ferramenta em si, o Microservice Extractor for .NET, ela vai te ajudar na questão da identificação, do agrupamento, da extração do código, dessa quebra que a gente está fazendo, e ainda te ajudar no refactor em si. Tá? E aí um detalhe, se essa ferramenta estiver instalada num ambiente junto com a ferramenta anterior, com o Porting Assistant, além de fazer a quebra em microserviços, ela te ajuda, as duas em conjunto vão te ajudar a fazer inclusive a portabilidade do código. Então daria para tentar tratar ao mesmo tempo, né, ou em etapas um pouco mais paradas ali naquele sentido, você fazer a quebra em microserviços e ainda fazer a portabilidade de .NET Framework para .NET Core, .NET 5, .NET 6, tá? Com as duas ferramentas trabalhando em conjunto. Para esse Microservice Extractor, a gente tem o suporte .NET Framework 4.5 ou superior, .NET Core 3.1, .NET 5 ou .NET 6. Tá? Basicamente, aplicações web, então ASP.NET, desenvolvida em C#, e ela ignora arquivos estáticos, como arquivos de banco, XML, HTML, enfim. Tá? E aí, essa ferramenta em si, ela vai fazer, em um primeiro momento, a análise do código-fonte, então ela vai criar uma visualização gráfica daquilo, bem semelhante àquela que a gente viu do Porting Assistant, com alguns detalhes a mais. Tá? E a visualização, de fato, ela inclui não só a avaliação do código estático, né, do seu código-fonte estático, mas se você, por exemplo, conseguir rodar um .NET Profiler numa aplicação para pegar como os componentes se comunicam ou a quantidade de chamada entre os componentes, você pode, inclusive, fazer o upload disso para a ferramenta e ela te mostra não só o gráfico de modo estático, mas também o gráfico de número de chamadas entre os componentes para que vocês tenham mais noção do que é mais chamado entre os componentes em si, né, da relação entre os componentes. E a ideia é que você use o gráfico para entender melhor essa questão da quebra, de como você faria a quebra desses componentes. Né? Nessa visualização de gráfico, você consegue definir agrupamentos de componentes para, então, fazer o extract do código em projetos menores e, a partir daí, você trata isso em outros projetos separados, o que fizer mais sentido para você. Tá? Então, aqui um exemplo, no lado esquerdo, visualização geral de gráfico, no lado direito, visualização com a contagem de chamadas. Tá? E aí, um update bem importante que, de fato, saiu ontem, que o Microservice Extractor, ele agora, além de fazer essa questão de trazer os gráficos para que você defina o agrupamento baseado em técnicas ali heurísticas, ele vai te trazer, inclusive, recomendações de como agrupar esses componentes. Então, ele vai fazer isso baseado em controles ali de MVC que você tem na aplicação, controles de dados persistentes, por exemplo, controles que façam chamadas de banco de dados, de storage file system, coisas do tipo, certo? E ainda baseado em domínios. Então, o Domain Driven Design, a ferramenta ela consegue te
oferecer ali como agrupar aqueles componentes para que você faça uma revisão e tudo, ao invés de você efetivamente ter que selecionar os componentes para fazer esse extract depois. Tá? Isso é bem novo, isso saiu ontem no What's News da AWS. E aí, uma vez que a gente tem isso definido, né, a gente vai, de fato, definir o agrupamento, ou a ferramenta te ajudou a definir isso, você revisou. A gente tem os agrupamentos específicos do que você quer quebrar ali em microserviço, que faça sentido. A gente parte para a extração do código, para o extract. E aqui a gente tem um pouco de refactor envolvido, porque a ferramenta, além dela, de fato, extrair o código para uma solution à parte, para um projeto à parte, ela vai modificar o código de origem, certo? Para que chamadas que fossem locais passem a ser chamadas remotas, afinal de contas a gente está tirando componentes de um projeto maior e levando para outros, certo? E ela faz o mesmo com o código que foi extraído. Então a gente tem refactor tanto na origem quanto no destino, e a ferramenta tenta agregar isso e endereçar isso em todos os sentidos. Claro que a gente precisa de uma revisão e tudo, mas é um ótimo assistente para a gente conseguir começar essa parte da quebra de microserviços, especialmente de legados aí Microsoft. Tá? Basicamente, para ilustrar, uma vez que o agrupamento estiver definido, dá um extract group SFs, e aí a gente tem, de fato, o projeto extraído, uma solution à parte, em outros diretórios, e aí você pode tratar isso em outros projetos, na forma como fizer sentido para você como cliente, para você como parceiro. Tá? Então, essas 3 ferramentas em camadas de aplicação, eu vou passar a palavra agora para o meu colega Bruno, para a gente seguir para a parte de banco de dados. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Caio, também. Luciano nos trouxe muito bem aqui o cenário de replataforma e refatoração, focando em aplicações para cenários de workloads Microsoft, focando na parte de aplicações Windows, mas a gente sabe também que nós precisamos focar no cenário de otimização, replataforma e modernização também para o cenário de banco de dados. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora exatamente sobre isso, sobre como nós podemos utilizar ferramentas, estratégias e recursos para modernizar também as nossas soluções de bancos de dados focados em ambiente Microsoft. Muitos de vocês já devem estar acostumados a rodar bancos de dados SQL Server, né, plataformas de banco de dados Microsoft na AWS, e nós temos diversas formas para fazer isso. Aqui no canto esquerdo está até esmaecido a opção de execução de banco de dados SQL Server sobre instâncias EC2. Não é o nosso foco, porque não faz parte da estratégia de modernização de plataformas de banco de dados. A gente vai dar ênfase nos serviços que a AWS oferece como plataformas totalmente gerenciadas para a execução do nosso cenário de banco de dados. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, de um serviço que provavelmente muitos de vocês já conhecem, o Amazon RDS para o SQL Server, mas também vamos ter a oportunidade de falar sobre outras ofertas da mesma plataforma, como o Amazon RDS Custom, e também vamos falar um pouquinho da próxima estratégia, do próximo nível de modernização de banco de dados, já pensando em alternativas, inclusive, para complementar aquilo que o Caio nos trouxe de poder ficar livre de licenciamento Microsoft. Então, vamos olhar também para a oportunidade de como modernizar esses bancos de dados SQL Server rodando dentro da AWS. As ofertas de plataformas de banco de dados gerenciados para SQL Server hoje na AWS contemplam o Amazon RDS para o SQL Server e o Amazon RDS Custom para o SQL Server. O Amazon RDS para SQL Server, como vocês provavelmente já conhecem ou já utilizaram, é uma plataforma totalmente gerenciada, um serviço totalmente gerenciado, que oferece aos clientes a oportunidade de executar as suas cargas de trabalho de banco de dados SQL Server num ambiente totalmente gerenciado. O que quer dizer esse ambiente totalmente gerenciado? Quer dizer que eu não preciso me preocupar com aplicação de patch, com gestão da infraestrutura do sistema operacional sobre o qual o banco de dados está previamente instalado, que eu não preciso me preocupar com tarefas de backup ou até mesmo configuração e gestão da infraestrutura de alta disponibilidade. Ou seja, eu entrego essa responsabilidade para a AWS, enquanto eu estou responsável somente pela plataforma de banco de dados, somente pela comunicação da minha aplicação com o meu banco de dados e com os dados específicos que estão ali. Esse é o cenário comum que nós já estamos acostumados dentro do Amazon RDS para o SQL Server. A oferta do Amazon RDS Custom para o SQL Server nos traz uma outra vantagem, um cenário para atender necessidades específicas de clientes. Muitos clientes nos procuravam pedindo para que eles pudessem ter acesso ao host do sistema operacional sobre a qual aquele banco de dados SQL Server estava instalado, configurado, mas sem perder a vantagem de ter um ambiente como plataforma totalmente gerenciado. Outros clientes também tinham uma política de conformidade e segurança que exigiam aplicações de patches, às vezes customizados pelo próprio fabricante, e
não tinham essa respectiva instalação feita num ambiente gerenciado como um serviço. Com a oferta do Amazon RDS Custom, os clientes têm acesso à administração do sistema operacional, ou seja, eu tenho acesso ao Windows Server, que serve como host para o meu banco de dados SQL Server, e eu não só posso executar instalações, configurações ou até mesmo customizações dentro daquele respectivo ambiente. Bruno, que caso de uso isso contempla? Tem algum exemplo? Tem sim. Muitos clientes, inclusive, usando plataformas de e-commerce, plataformas de CMS, os Content Management System, e até mesmo o Microsoft SharePoint, que exige um tipo de customização local no sistema operacional para a execução das cargas de trabalho com o SQL Server. Então, esse é um cenário muito interessante, onde eu tenho essa acessibilidade ao sistema operacional, mas, ao mesmo tempo, eu não perco as vantagens e os benefícios de um ambiente totalmente gerenciado pela AWS. Legal. Mas, Bruno, a gente quer caminhar um pouco mais nesse cenário de modernização. A gente quer avançar um pouco mais nisso e não só usar plataformas de serviços totalmente gerenciados. Como que a gente pode avançar nesse cenário, então? Da mesma forma que o Luciano trouxe para a gente uma série de ferramentas e estratégias para que a gente pudesse modernizar nossas aplicações, também quero trazer e compartilhar com vocês algumas das estratégias e serviços e soluções que nós temos para a modernização do ambiente de banco de dados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas soluções, como o AWS Database Migration Service, o AWS DMS. Vamos falar um pouquinho sobre o AWS Schema Conversion Tool, ou o AWS SCT. Vamos falar um pouquinho do Replatform Assistant e do Babelfish para Aurora Postgres. Não se preocupem, vou passar sobre cada um deles nos próximos slides. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso e entender como esse respectivo serviço, tecnologia ou estratégia pode nos ajudar a modernizar o nosso ambiente de bancos de dados. Quando a gente fala de migração de cargas de trabalho relacionado a banco de dados, nós temos dois tipos de cenários diferentes. Nós podemos nos deparar com uma migração homogênea ou uma migração heterogênea. O que seria, Bruno, essa migração homogênea ou migração heterogênea? Num cenário de migração homogênea, nós temos o quê? A origem e o destino como o mesmo cenário, a mesma engine de banco de dados a ser migrado. Por exemplo, eu tenho SQL Server on-premises e eu tenho no destino, na nuvem AWS, o SQL Server como um serviço ou em uma instância EC2, sendo o destino-alvo da minha migração. Esse é um cenário de migração homogênea. Um cenário de migração heterogênea, o que eu tenho? Eu tenho a origem e o destino diferentes engines ou diferentes cenários a serem abordados. Eu tenho um SQL Server, por exemplo, rodando on-premises, e como destino eu tenho, muitas vezes, um RDS com MySQL ou até mesmo um Amazon Aurora. Tá? Então, nesses dois cenários, nós temos necessidades, estratégias específicas e desafios específicos que vão cercar ali as estratégias de migração. E a AWS oferece ferramentas para esses dois tipos de cenários. Tá? Então, nós temos hoje o AWS SCT, o Schema Conversion Tools, exatamente para o cenário de migrações heterogêneas. Para quê? Para o cenário onde o cliente precisa não só migrar, fazer a leva dos seus dados do ambiente on-premises para o ambiente em nuvem, mas também a conversão de esquema, de store procedures, de triggers e outros componentes que eu tenho dentro do meu ambiente de banco de dados. Obviamente, o Schema Conversion Tool vai ajudar a fazer todo um assessment previamente. Então, vai analisar o seu banco de dados, vai trazer para você um relatório, um database assessment, para auxiliar você na tomada de decisão, para, inclusive, direcionar qual o grau de dificuldade para essa conversão, para essa transformação que você pretende fazer. A outra ferramenta que nós temos é o AWS Database Migration Service, o AWS DMS, que vai te ajudar na migração homogênea, ou seja, saindo do SQL Server on-premise e indo para um SQL Server na nuvem AWS. Um ponto que eu gosto de reforçar é que muita gente acredita que a ferramenta só vai ajudar a migrar para bancos de dados gerenciados. Isso não é verdade. Você consegue, inclusive, migrar para EC2 rodando o seu banco de dados também. Tá? Então, tanto para serviços gerenciados como o Amazon RDS, quanto para instâncias EC2 rodando sua plataforma de banco de dados também. Beleza? Agora, uma coisa interessante que eu também gosto de reforçar é que essas ferramentas não vão simplesmente ajudar num cenário de migração da sua carga de trabalho de banco de dados. Ela também pode te ajudar na estratégia de modernização e até mesmo transformação da forma como você lida com esses dados. Muitos clientes também têm a necessidade de migrar, por exemplo, o seu ambiente de Data Warehouse. Muitos clientes têm Data Warehouse on-premises rodando em Netasa, rodando em SQL Server DW, Oracle DW, e têm a intenção de levar isso, ou até mesmo modernizar isso, para outros ambientes, como o Amazon Redshift, por exemplo. Os agentes do SCT podem ajudar, inclusive, a fazer essa transferência, essa movimentação desses dados
local, on-premises, para o seu ambiente do Amazon Redshift, com uma grande vantagem, inclusive, nessa estratégia. Muitos data warehouses são de grande porte, uma carga de dados muito grande. E muitos clientes chegam até a AWS com o desafio de fazer essa migração em tempo hábil, sem, inclusive, sobrecarregar, por exemplo, o link de internet, a banda de internet que aquele cliente possui. O SCT pode ser utilizado, inclusive, juntamente com o Snowball. Provavelmente vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar do Snowball. O SCT pode ser utilizado, inclusive, juntamente com o Snowball, para que o cliente consiga fazer essa migração dessa carga de trabalho de grande porte para a AWS de maneira mais rápida, agilizada e até mesmo reduzindo o custo. Muito melhor do que, às vezes, contratar uma banda de internet muito maior simplesmente para uma migração ou até mesmo sobrecarregar aquele link que já está atendendo a infraestrutura do próprio cliente. Então, esse é um cenário bem interessante que pode ser utilizado também como estratégia, lembrando que o SCT e o DMS podem ter outros casos de uso que não só o cenário de migração. Bruno, me dá exemplo, que outros casos de uso que nós poderíamos utilizar sem ser o cenário de migração? Legal. O Luciano também nos trouxe ali, de uma forma muito interessante, a oportunidade de refaturação e até mesmo reconstrução da nossa aplicação, utilizando a estratégia de microserviços. E eu poderia, inclusive, pensar também que quando eu tenho essa quebra da minha arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços, o meu banco de dados muitas vezes pode ser um monólito também. E eu preciso, inclusive, não adianta nada quebrar isso no nível de aplicação e manter a minha database unificada, manter aquele grande bloco de banco de dados atendendo a toda aquela minha infraestrutura de microserviços. Poxa, Bruno, mas se quebrar uma aplicação já gera uma dificuldade, um trabalho. Imagina fazer isso com um banco de dados. O DMS pode ser utilizado, juntamente com o SCT, para auxiliar também nesse tipo de caso de uso. Você pode utilizar ele para construir o seu cenário de shards de bancos de dados, onde você pode direcionar essa carga de dados local para diferentes bancos de dados na nuvem AWS, com diferentes tecnologias, inclusive. Você pode utilizar isso para alimentar o seu data lake. Você pode utilizar isso para vários outros tipos de cenários, cenários analytics e até mesmo para um cenário de arquivamento do seu dado local, que já não tem mais necessidade de utilização imediata e vai ser arquivado para uma consulta posterior. Então, essas são estratégias e casos de uso muito comuns que nós podemos utilizar com essas ferramentas. Um outro ponto muito importante que a gente mencionou, o Caio mencionou para a gente aqui, é a questão de ficar livre de licenciamento. Isso é um ponto muito importante e é algo que ainda impede a modernização em muitos clientes. E a AWS, entendendo isso e também entendendo as oportunidades que as ferramentas possuem, construiu algo para ajudar os clientes nisso. Muitos de vocês sabem que já tem um tempo que o Microsoft SQL Server suporta a execução sobre o sistema operacional Linux, suportado inclusive pelo próprio fabricante. Suportado inclusive em cima de sistemas operacionais como Red Hat Enterprise, SUSE Enterprise e Ubuntu Server. O que a AWS construiu para ajudar os clientes? Uma ferramenta chamada de SQL Server Replatform Assistant para auxiliar os clientes a replataformar, ou seja, mudar a plataforma de sistema operacional para que os clientes possam rodar a sua carga de trabalho SQL Server em cima de servidores Linux. Tá? Então, basicamente, isso faz parte de uma série de automações do Systems Manager, do AWS Systems Manager, para auxiliar os clientes, a facilitar, clientes e parceiros, a facilitar a transformação, a replataforma do seu ambiente de host, sistema operacional para banco de dados, utilizando o SQL Server sobre o Linux. Lembrando que, para que eu tenha a oportunidade de executar um ambiente SQL Server da mesma forma, usando a mesma arquitetura, clusterizada dentro do meu ambiente, eu tenho que me atentar às configurações do sistema operacional, como configurações relacionadas a suporte enterprise, né, independente do sistema operacional que eu estou utilizando, e também licenças específicas que suportam o cenário de cluster, tá bom? Então, isso é um ponto importante para a gente lembrar também. Legal, Bruno, bacana, mas, cara, eu vi ali que você ia falar sobre um ponto de modernização total, até mesmo podendo já olhar para um outro cenário de banco de dados. Você falou, inclusive, da gente sair de SQL Server e buscar uma outra plataforma, uma outra engine de banco de dados para atender o cenário de modernização das nossas estruturas. Agora, imaginem comigo, pensem comigo. Imagina se fosse possível, se eu tivesse uma aplicação que pudesse escrever no meu banco de dados, utilizando vários tipos de linguagens de Procedure ou T-SQL, ou até mesmo utilizando PL PostgreSQL, né? Se eu tivesse uma aplicação que pudesse escrever em diferentes linguagens e entender
diferentes formas de escrita no banco de dados e eu pudesse ter isso, utilizar isso como ferramenta para facilitar a minha estratégia de migração e modernização do meu banco de dados. Imagina, por exemplo, que eu pudesse, inclusive, ter uma plataforma de banco de dados que tivesse mais de um endpoint e que eu pudesse decidir, ou melhor, dentro da minha aplicação, eu pudesse decidir qual endpoint eu vou utilizar para aquele meu respectivo cenário e até mesmo que eu pudesse modernizar a minha aplicação legada, que já roda em cima de bancos de dados SQL Server há muito tempo e pode agora também começar a escrever em cima de bancos de dados Postgres dentro da minha infraestrutura local. Para isso, para a entrega desse respectivo cenário, a AWS proporcionou aos clientes o Babelfish para o Aurora Postgres. O Babelfish para o Aurora Postgres é um conjunto de extensões disponível para o ambiente de Postgres, inclusive disponível também na forma open source, tá? Então isso hoje está disponível no GitHub da AWS, você pode inclusive ter acesso ao código-fonte e inclusive se você quiser usar o código-fonte on-premises para alguma estratégia de modernização do seu banco de dados on-premises, até mesmo fora da AWS, você pode fazer isso, tá? Está disponível para a comunidade. E a ideia do Babelfish para o Aurora Postgres é exatamente possibilitar ao cliente, dentro daquele banco de dados Aurora, um endpoint específico, ou seja, mais um endpoint que entende T-SQL, ou seja, entende a linguagem transacional de bancos de dados SQL Server e escreve em banco de dados Postgres. Ou seja, a oportunidade que eu tenho de facilitar e acelerar a modernização dos meus bancos de dados e, ao mesmo tempo, caminhar para um cenário onde eu posso ficar livre de licenciamento de bancos de dados dentro da minha infraestrutura, dentro do meu ambiente. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer um pouquinho hoje para vocês sobre modernização de banco de dados e eu vou dar a palavra novamente para o Caio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre programas de modernização e benefícios financeiros. Obrigado, Bruno. Bem, antes de eu começar da questão de programas de modernização, pessoal, aqui a gente ouviu, como eu comentei no início da apresentação, a gente ouviu aplicações, bancos de dados, né? Então, poxa, eu tenho um apt-container, eu posso gerar um Dockerfile, ir para um ECS, selecionar um EKS, poxa, eu posso ir de um .NET Framework para um .NET que é suportado em um sistema operacional que eu não vou pagar licenciamento, eu tenho o Babelfish, né, que vai trabalhar ali como main in the middle, né? Eu tenho o SCT, que vai me ajudar a ir para um banco de dados que não seja SQL, e que eu vou lá conversar com o meu time de aplicação para que essa aplicação também seja suportada para rodar naquele outro banco de dados que seja open source, né, de serviço gerenciado. Mas vocês não falaram de AD, vocês não falaram de storage, vocês não falaram de outras soluções, né? Vamos lá, Active Directory, pessoal. Se eu falar para vocês que todos os clientes hoje estão usando Okta, por exemplo, como uma solução de identidade, na verdade, os clientes eles estudam soluções de SAML, de Kerberos, para fazer modernização, mas o que eles têm mais perguntado é como eu uso um serviço gerenciado daquilo que eu já tenho, Active Directory, né? Quem trabalha aqui com servidor Windows sabe que é muito dependente de Kerberos, autenticação, e que a gente usa muito Active Directory, então a nossa ideia é sempre pensar em AD gerenciado. A gente tem blog post falando de como migrar de um AD on-premises para um AD gerenciado, ou como fazer essa integração. Vamos falar de End-User Compute? Eu tenho um modelo em que os usuários vão fazer edição de imagem, é uma máquina muito pesada, ele viaja o mundo inteiro, eu não quero que ele leve o laptop dele, que é muito caro, alguma coisa assim. Tem solução de End-User Compute que é VDI, né? A gente tem Workspaces. Ou um outro cenário, a máquina nem é muito grande, mas eu quero que o cara da casa dele, né, a pessoa da casa dele ou dela, consiga acessar lá uma aplicação muito simples que faz autenticação Windows e tudo mais, que é de Helpdesk. A gente tem o AppStream 2.0 em que você consegue virtualizar a aplicação para fazer isso. Ah, vocês não falaram de storage. Storage a gente tem soluções integradas com Active Directory, integradas com soluções como o AppStream, que eu comentei, e outras soluções, que é o FSX, né? A gente tem o FSX for Windows, em que ele usa o sistema operacional Windows, então você não vai conseguir fugir do licenciamento, mas você vai conseguir fugir da visão de gerenciar patch, hardware e tudo mais. E a gente tem o FSX ONTAP, em que você tem lá, under the hood ali, né, NetApp, né? Então são essas outras visões. Agora vamos embora, vamos falar de programas de modernização. Eu sei como o motivo, né? E eu também sei as ferramentas, vocês comentaram. Como é que eu chego do outro lado? Eu não tenho uma equipe, às vezes, dedicada para fazer modernização Windows, ela só é dedicada a fazer migração. Ou sou uma empresa que é menor e eu não consigo dedicar braço para isso, eu não tenho dinheiro também para, às vezes, pagar um parceiro para fazer esse projeto para mim. Acontece muito, né? A gente vê isso no dia a dia. Como que a Amazon Web Services consegue me ajudar para fazer essa modernização do meu ambiente? Né? Então a gente tem ferramentas, como a gente já comentou, programas e serviços, né? Então quais são os
programas de incentivo de benefício para modernização. E aqui, pessoal, é muito importante que a gente entenda esses programas de benefício, e a palavra que eu geralmente falo para os meus clientes é combinar, né? Ou seja, combinar os programas para que eu possa, no final da modernização, ter tido todo o benefício financeiro que a Amazon Web Services pode me entregar. Vamos começar aqui do lado esquerdo para o direito, Assessment. Número 1, quando eu vou fazer, digamos que eu tenho um monte de aplicação lá, eu preciso fazer um Application Dependency, preciso mapear as aplicações que eu tenho em cada servidor, que banco de dados que essas aplicações utilizam, e eu preciso de uma ferramenta para fazer isso. A AWS ela tem funding de benefício financeiro para a aplicação que vai ser executada no seu ambiente on-premises, e ela também vai coletar dados de performance. Tá, então a AWS ela tem uma ferramenta. Com essa ferramenta eu quero também ter a visão de quanto que eu vou economizar de licenciamento se eu migrar / modernizar para a AWS. A gente chama isso de OLA, ou Optimization Licensing Assessment. A AWS ela tem um parceiro, pago por nós, né, o nosso funding, que vai fazer essa visão para vocês, que vai conseguir montar essa redução de licenciamento. Nessa visão ali, eu já tenho eu já tenho aquele prospecto de quanto que eu vou economizar. Mas ainda a conta não está fechando. Eu preciso de um programa de benefício financeiro para me ajudar a acelerar a minha migração. E para isso a gente tem o MAP, né? Ou seja, Migration Accelerator Program. E aqui a palavra específica é aceleração. Ele ajuda a acelerar a sua migração. E por que você está falando de migração na modernização? Já vou chegar lá. A gente tem, número 1, funding do tamanho da sua oportunidade, naquele investimento anual que você tem. Quanto maior a sua oportunidade, maior o benefício financeiro que você vai ter. A gente está falando de nuvem, né? Benefício de financeiro de escala. Quanto maior a oportunidade, maior o benefício financeiro. Tá? Esse benefício financeiro ele pode ser entregue em forma de crédito na conta AWS, ou eu posso pegar esse benefício financeiro e entregar para um parceiro para me ajudar a fazer a migração, certo? Vamos lá. O que mais que vocês podem me ajudar? A gente tem etapas adicionais ao MAP, que são as etapas de avaliação, mobilização e migração. Então, fundings adicionais, esse programa foi ajustado para ajudar, ouvindo o que os clientes estavam falando para nós, para conseguir ajudar um parceiro a fazer a sua landing zone, a selecionar algumas aplicações de produção e migrar essas aplicações para a AWS para você ver como isso funciona, como funding adicional àquilo que o MAP dá de crédito. Né? E também em algumas etapas você consegue usar ProServe, ou seja, o serviço da AWS, para que a gente possa fazer isso com vocês. Tá bom, mas qual que é a importância disso na modernização? A importância disso é que naquele gráfico inicial que eu mostrei, que é uma jornada, a gente nem sempre faz a migração de um dia para a noite. Quem trabalha com Microsoft Workload sabe que nem sempre eu vou fazer uma modernização do dia para a noite. Com a migração eu já tenho um benefício financeiro e eu posso combinar ou acumular com outro benefício financeiro, que é o WMP. Esse sim ele é voltado à modernização. Tá? Ou seja, eu posso migrar na primeira wave com benefício financeiro da AWS e depois eu posso modernizar com benefício financeiro extra, adicional, para a modernização. Ou seja, eu posso estar lá executando EC2 Windows já resized, menorzinho, só pago o que eu consumo. Ok, AWS, aqui está meu ambiente. Bora modernizar? Bora, eu tenho um outro benefício financeiro. A gente acumula. É isso que os clientes têm feito. Tá? Pela nossa experiência, é isso que eles têm feito. Adicional, temos também o WMA, que pode ser combinado. Ele pode ser adicional àquilo do MAP, OLA, Assessment e WMP, que é o Windows Modernization Program. Então você tem de $200 a $250 adicionais por servidor migrado, quando você usa a ferramenta MGN, que é o antigo Cloud Endure, que é o Migration Service da AWS. Tá? De novo, quanto mais servidor migrar, maior o benefício financeiro. Tá? Temos regras, claro, esses links aí, vocês vão ver quais são essas regras, são 40 servidores o batch, 80 servidores, depende do número de servidores que você migrar, depende do volume de servidores que forem migrados mensalmente também. E também, pessoal, tem o quiosque do time do MAP, tá? Aqui no evento, tem o pessoal do time do MAP que está lá disposto também a ajudar com dúvidas desse benefício financeiro. Vamos falar agora de case de histórias de sucesso da Amazon Web Services. Começando com .NET, a gente tem a SeatGeek, né, uma empresa que faz reserva ali de assentos para espetáculos, cinema, etc. E a palavra-chave aqui é alta disponibilidade. Né? Ao migrar ali a aplicação .NET para a AWS, eles melhoraram a high availability da aplicação deles. Né? Logicamente, quando a gente pensa no ambiente on-premises versus nuvem, eu ganho também com
resiliência, como a gente comentou. Tem a AgriDigital, né, aqui é a cadeia de suprimento de agronegócio, eles tiveram uma agilidade de 50% na AWS, quando eles migraram a aplicação .NET para AWS. E, finalmente, a FileForce, né, uma empresa que faz ali uma solução de storage, reduziram 30% no custo de licenciamento. Por quê? Cortaram de .NET Framework para ir para uma plataforma open. Expedia aqui, não sei se o pessoal usa, né? Às vezes você tem hotels.com, que é membro do Expedia também, ela é dona, né? Eles aumentaram ali a transação de pagamento a fornecedores de 1 dia a 1 segundo usando o Aurora Postgres. Então, quando você reserva um hotel ali, geralmente demorava 1 dia para ela conseguir entregar esse valor para o dono do hotel. Hoje ela demora 1 segundo. Data Warehouse, o Bruno comentou, né? Solução de DW da AWS, aqui o Redshift, acelerou o tempo de 12 horas para 4. Tá? Ou seja, tem um outro exemplo aqui da Jobvite, né, que é uma empresa digamos assim, de empregos e recursos humanos, em que eles mudaram para a AWS, gerando um aumento de capacidade de resposta de 40%. Então, aqui são exemplos daquilo que a gente comentou no início da apresentação, em que você consegue juntar agilidade, resiliência, custo, né, fugir um pouco do end of life da Microsoft, tá, entre outros benefícios. Muito obrigado a todos. Agora o Bruno vai falar um pouquinho de aprendizado na AWS. Obrigado. Obrigado, Caio. Pessoal, já chegando nos nossos finalmente, a gente sabe que todos vocês vieram aqui para aprimorar e absorver mais conteúdo, conhecimento e também aprimorar os seus skills em AWS, na nuvem, no serviço na nuvem AWS. A gente também tem uma oferta de cursos sobre demanda no nosso portal AWS Skill Builder, onde nós temos mais de 500 cursos de diferentes vertentes, diferentes assuntos, como Security, DevOps, Workloads Microsoft na AWS, para auxiliar vocês dentro dessa estratégia. E também, do outro cantinho ali, o nosso QR Code de informações sobre as certificações da AWS, onde tem toda a jornada e todas as informações que vocês precisam para entender um pouco mais como as certificações da AWS funcionam, o guia do exame e estar preparado para esse dia da sua certificação especificamente. Muito obrigado a todos pela presença de vocês, mas antes eu queria pedir 2 coisinhas para vocês. Primeira, se prepararem para a gente poder tirar uma foto aqui na frente, tá? Saudade da comunidade, tá muito bom a gente estar junto aqui novamente, então a gente quer pedir vocês que venham até aqui para a gente tirar uma foto todo mundo junto aqui na frente. E também gostaria de pedir que vocês preenchessem a nossa pesquisa de satisfação. Isso é muito importante para a gente, como a AWS, uma empresa obcecada pelo cliente, que quer sempre atender as expectativas, exceder as expectativas e fazer sempre o melhor evento para vocês. Vocês vão receber no aplicativo de vocês, no AWS Events, AWS Eventos, e podem responder depois, por favor, essa pesquisa de satisfação. Bom, muito obrigado a todos, estamos aguardando vocês aqui para uma foto conosco. Até mais. Não, tira você. Ah, tá bom.